Salve galera Cifroculta, estou aqui com mais uma participação especial para vocês, recebendo o professor Vladimir Puzoni, que está fazendo pós-doutorado aqui na Sociologia da UNB, tem toda a formação dele no campo Ciências e da Sociologia lá na USP, com muita dedicação ao tema da teoria crítica e também sobre a questão do autoritarismo e agora especialmente pesquisando a ascensão do fascismo, especialmente no Brasil, as questões do fenômeno das extremas-direitas e como isso se relaciona com diversas crises que a gente vem passando. Eu peguei um curso com você sobre crises múltiplas e essa é uma expressão que não é muito conhecida. Eu acho uma coisa que vem de pouco tempo para cá. Queria que você falasse um pouco sobre isso e como isso se relaciona com a questão da direita. Legal, Samuel. Bom, primeiro agradecer o convite para participar do seu canal no YouTube, uma honra, enfim, acho que é muito bom que a gente possa fazer esse tipo de discussão no YouTube. Bom, com relação às crises, conceito de crises múltiplas, eu não sei se a gente pode falar um conceito, mais uma ideia, embora no curso eu tenha falado em conceito, mas a ideia básica que uma série de autoras e autores tenta trabalhar, acho que as mais conhecidas são as autoras do Feminismo para os 99%, a Cinzia Arruza, Titi Bhattacharya e a Nancy Fraser, é a ideia de que a crise que nós estamos vivendo ela não pode ser simplesmente deduzida ou expressa simplesmente dentro de uma crise econômica. Então, existem vários momentos dessa crise e esses diferentes momentos de uma crise política, uma crise da própria ideia de representação liberal, da democracia liberal, uma crise nas relações de reprodução, uma crise nas formas de dominação de gênero, uma crise nas formas de sexualidade que colocam em xeque as formas heteronormativas, colocam relações patriarcais em xeque, todas elas nenhuma delas pode ser entendida como uma simples expressão da crise econômica, elas não são derivações diretas. Então elas são, digamos, momentos distintos dessa crise que têm um nexo em comum que é o próprio capital e a acumulação de capital. Mas não dá para entender simplesmente o que acontece, por exemplo, nas crises da democracia liberal como uma simples expressão da crise econômica, como se, por exemplo, o que acontece no Brasil é simplesmente uma tentativa de resolver uma queda na taxa de lucro que para alguns economistas vem acontecendo no Brasil desde o final dos anos 70. Então, por exemplo, Odamir Marchetti, mas quem tem tratado isso com mais detalhe também é o Eleutério Prado, o Luiz Filgueiras lá da Bahia também fala um pouco sobre isso. Todos eles apontam para essa tendência da queda da taxa de lucro e alguns autores vão dizer que a crise política ela é uma tentativa de resolver uma crise na lucratividade. Essa ideia é importante, mas ela não explica, digamos, a própria especificidade da crise política, né? Então, se a gente pensar o que é a política, como funciona a política na nossa sociedade e o que é a democracia ela tende, digamos, a funcionar como tentei mostrar durante o curso, como uma forma social. Da mesma forma, digamos, que por exemplo, o capital ele funciona como uma relação social abstrata e que domina os indivíduos por cima deles, a política também funciona desse jeito. Ou seja, as pessoas, quando se lidam com o Estado, elas não têm controle sobre as determinações do Estado e, pelo contrário, o Estado, a burocracia, o parlamento determina a vida das pessoas por sobre elas. E isso, portanto, não dá, embora exista essa relação com as relações sociais capitalistas mais básicas, não dá para você fazer uma relação direta entre a crise econômica e uma crise política. Então, crise múltipla é uma tentativa de analisar as crises de forma não economicista. Sim, sim. Embora a gente tenha que entender que existe um nexo geral, como diz, por exemplo, o meu antigo orientador lá na Alemanha, quando eu fiz o sanduíche lá, Stamirovic, um texto que a gente discutiu também, que ele vai dizer que existe um nexo. Então, a dificuldade, existem duas dificuldades. Primeiro, não entender de forma economicista, como você bem colocou, mas mostrar que, por exemplo, essas relações sociais elas se dão de uma determinada forma, ou seja, as pessoas a todo momento as relações sociais são impostas sobre elas. Então, na crise econômica, as pessoas sentem que perdem seus empregos, suas vidas pioram muito, mas elas não conseguem resolver se reorganizando.
que seria, digamos, a própria maneira de se contrapor a esse tipo de forma de organização social, que as pessoas determinem como vão ser a vida delas, como vai ser o tempo de trabalho delas. Isso acontece, por exemplo, também se a gente pensar nas crises da reprodução social, ou seja, as mulheres têm suas atividades determinadas por essa sociedade capitalista e patriarcal, então elas não conseguem determinar como elas vão usar o seu tempo de vida, então elas têm que dedicar parte das suas atividades a reproduzir a sua força de trabalho, mas parte também a reproduzir a força de trabalho de outras pessoas, que é uma discussão da reprodução social. Então eu diria que essas são as duas expressões dessa crise, ou seja, elas têm momentos interconectados e, como você identificou, não são simples manifestações economicistas. Mas a ideia central, eu acho, dessa discussão é mostrar que um processo de transformação radical, um processo de transformação desta sociedade, não pode ser simplesmente um processo, que vai redistribuir a riqueza. É preciso acabar com as próprias formas pelas quais as pessoas reproduzem suas vidas nessa sociedade. Então, acabar com essa, separação política que existe de uma esfera autônoma das pessoas e a vida comum delas. Acabar com o fato de que as mulheres tenham que dedicar boa parte das suas vidas a reproduzir a vida de outras pessoas. E, claro, fazendo com que as pessoas possam determinar como vai ser o seu tempo de trabalho, o limite do seu tempo de vida, não que ele seja determinado externamente. Mas, já começando também nossas preocupações, porque você vem com uma explicação das crises que está enfocado nas relações de dominação sobre as pessoas. Mas, no momento de crise, as pessoas estão fortalecendo cada vez mais a direita, ao invés de caminhar rumo ao feminismo, rumo à luta socialista e etc. E, enfim, o que você está falando também de crises múltiplas, queria saber se é a mesma coisa de falar em crise de sociabilidade burguesa. Porque quando você fala em sociabilidade burguesa, você está falando que o mundo é burguês, mas o mundo burguês não é só capitalismo. O mundo burguês também é um mundo patriarcal, um mundo marcado por colonialismo, por racismo. É que eu falei uma correção do que eu falei. Enfim, não dá para entender como uma série de autores falam, inclusive as autoras do feminismo quase 99%, que, as relações de dominação entre dos homens sobre as mulheres, elas não são entendidas fora do capitalismo. Então não existe um fora do capitalismo. Então, eu sei que isso pode ser alvo de polêmicas, por exemplo, as relações de dominação racial não existem fora do capitalismo, são estruturadas no capitalismo. Então, a questão é que essa sociedade, como eu falei, como você disse, na verdade, uma crise na sociabilidade. A sociabilidade burguesa não se faz só por uma relação de capital e trabalho, embora essa relação seja determinante. Quer dizer, eu acho que, com certeza, as relações raciais de gênero não ocorrem fora do capitalismo, mas é um problema porque na academia a gente debate as coisas de forma muito separada. Sim. E depois vai analisar entrelaçamentos ao invés de analisar o conjunto. E os marxistas também fazem isso. Não falta análise que despreza qualquer tipo de crítica às relações de gênero e raciais. Então fica essa coisa. Sim, mas eu acho que aí também o que é interessante, por isso que eu também gosto muito desse texto da Cinza, da Titi, da Nancy Fraser, é que elas tentam mostrar que esse tipo de reflexão, na verdade, é uma reflexão que está acontecendo na prática. Ou seja, são mulheres de diversos lugares do mundo que estão procurando reorganizar as suas vidas. Então, por isso a discussão sobre a apropriação sobre os corpos das mulheres, ela é atravessada também por formas de precarização do trabalho, como elas bem mostram. Então, o que na academia pode aparecer como separado, na prática não é. Eu acho que por isso esses movimentos são muito relevantes hoje em dia. Não é à toa que no Brasil em especial, tanto os feminismos quanto os movimentos estudantes secundaristas foram os que mais chamaram a atenção nos últimos anos, porque eles mostraram na prática que essa análise ela é feita. Então, o marxismo não é algo separado o marxismo não é uma formulação a priori em relação aos trabalhadores, mas ele é uma espécie de sistematização, por assim dizer, de práticas e teorias que as próprias pessoas fazem na sua vida, sua crítica cotidiana, por assim dizer, como Marx já
mostrar lá no manifesto. E esse manifesto sobre o feminismo também retoma essa ideia, o manifesto por isso, porque esse tipo de prática contestatória, transformadora, tenta não separar âmbitos que não são separáveis na prática, que andam em conjunto. Esse é um problema, digamos, da academia e de vertentes do marxismo, que tendem a separar coisas que não são separáveis. Mas no plano da análise, a gente, sim, tem que tentar entender que existe uma especificidade com relação a relações raciais, a relações de gênero. Evidentemente, você fala, né? São opressões diferentes, mas que se dão conjuntamente. Eu não diria que são só opressões, são formas de dominação, porque eu tendo a identificar no debate essa questão da opressão e não se fala um termo mais apropriado que é dominação, como sujeitos, indivíduos são assujeitados nessa sociedade e eles, digamos, têm que, para viver nessa sociedade, se adequar a um determinado tipo de relação social. E esses movimentos, portanto, eles mostram que são formas de dominação também, não é simplesmente uma opressão de um grupo para o outro. O que eles mostram também que são formas de dominação porque a própria existência dessa sociedade depende da separação entre brancos e não brancos, entre a dominação de homens sobre mulheres, né, da repressão, por assim dizer, a formas distintas de sexualidade que não é heteronormativa. Enfim, então, para resumir um pouco, a ideia então é mostrar que a análise, na verdade, da nossa sociedade é mais complexa, como você chamou de uma simples análise economicista, mas nenhum desses momentos está separado um do outro, embora eles tenham a sua, para usar uma expressão aqui bastante castigada, uma autonomia relativa. Enfim, mas entender quais são os nexos entre elas, mas entender também que elas têm as suas especificidades. Não dá para entender, por exemplo, simplesmente as relações raciais, uma determinação direta da relação capital-trabalho. Mas vamos voltar àquele ponto, porque, ok, o problema dessas crises é o reconhecimento da dominação. Sim. Ao mesmo tempo, no meio dessa crise da própria democracia eleitoral, você tem um maior sucesso da direita no eleitorado. A gente pode sempre problematizar, inclusive, a legitimidade de muitas dessas eleições. A gente sabe que tem Cambridge Analytica, coisas do tipo. A gente sabe que tem bizarrices institucionais, legais, como nos Estados Unidos o voto popular não eleger. Assim, o Trump não teve a maioria dos votos ainda assim. Sim. Ele venceu, mas o ponto inclusive a gente acabou de ver o Corbyn tomar uma sova na Inglaterra para desespero de todo mundo. E é uma coisa que, assim, eu achei a campanha dele muito boa. Eu achei que ela conseguiu ser sensível, tocar nessa questão também do desamparo das pessoas, focando em solidariedade, focando em direitos sociais, muito na questão do SUS dele, né, que é o NHS. E mesmo assim, um discurso que coloca imigrantes como bodes expiatórios, que cria pânicos morais um tanto delirantes, consegue ser mais bem sucedido. Então, o que explica se o problema é a dominação, por que a saída é um reforço da dominação? Isso mostra que essa sociedade é muito bem sucedida em gerar esse tipo de subjetividade. Como a gente estava conversando antes, eu acho que uma análise consequente da sociedade tem que mostrar que o autoritarismo, mas no limite o fascismo, que é o termo que eu acho mais apropriado, mostrar como essa sociedade ela gera tendências autoritárias e fascistas. As próprias relações sociais capitalistas, elas tendem a gerar um tipo de sujeito que, no limite, vai ter atitudes e, digamos, vai ter disposições autoritárias. Então, se a gente pensar no Marx lá no Capital, ele vai mostrar que o capital ele precisa necessariamente se apresentar como um déspota. Ele vai falar de despotismo do capital. Então, a organização dos trabalhadores sob o capital precisa ser organizada de forma despótica. Então, Marx vai usar várias vezes termos militares, né, para descrever essa relação de capital e trabalho. Mas a gente pode estender isso para outros, digamos, planos da análise. Estado, família. Sim, a família, por exemplo. Então, como você disse, eu sou
estudo há bastante tempo a teoria crítica, assim chamada Escola de Frankfurt, e eles vão mostrar, por exemplo, já nos anos 30, como é que a família ela é um local por excelência onde esse sujeito que tende a aceitar, a se sujeitar, né, e a reduzir o outro a um simples ser que precisa ser dominado, porque ele é diferente, por exemplo. Então tudo aquilo que é diferente de mim mesmo tem que ser dominado, não pode ter a sua expressão na sua diferença, aceita. E nesse sentido, então, o que esses autores, como o Horkheimer, o Adorno, o Marcuse, vão tentar trabalhar é a ideia de que esse modelo de relação entre o capital e o trabalho vai se reproduzir no próprio conjunto das relações sociais, e a família vai ser um local importante de reprodução desse tipo de relação de dominação. Então, por exemplo, a ideia de que o pai seja o provedor da família, de que ele tem que ser aceito como uma figura que vai prover ao resto da família, vai prover o sustento da família, vai permitir, portanto, que os seus filhos se identifiquem com isso. Então, a todo momento também, eles vão trabalhar com ideias vindas da psicanálise. Como é que, por exemplo, por que é que as pessoas se identificam com figuras autoritárias? Por que é que as pessoas, por exemplo, trabalhadoras negros, não é só a maioria, mas alguns deles ou muitos deles vão identificar no Bolsonaro, que é uma figura, digamos, abjeta, eu vou usar outra palavra, mas acho que não é melhor não aparecer no vídeo. Por que é que existe essa identificação? Por que é que o Bolsonaro, enquanto um saudosista da ditadura militar, enquanto alguém que tem um discurso aberto, favorável à tortura, por que é que as pessoas se identificam com isso? Porque essa sociedade tende a reproduzir nos próprios sujeitos, digamos, uma disposição para aceitar o fato de que elas têm que aceitar o comando externo como algo normal na sua vida. E tem a percepção de desordem, tem a percepção que existe um mal interno e é preciso um chefe. Sem dúvida. E não tem problema a gente ser dependente do chefe, não tem problema a gente ser submisso a esse chefe, porque ele vai resolver o problema. Sim. Então é uma visão até pragmática, talvez. Sim. Isso tem a ver também com uma outra questão que por exemplo, o Adorno, lá no Personalidade Autoritária, enfatizou bastante, que é a tendência à personalização. Então, é como se, digamos, as pessoas identificam que a vida delas é ruim e que existem forças sociais que são muito abstratas, que elas não controlam. Então, qual é a maneira mais imediata que elas resolvem isso? Não é por meio de uma reconstrução da vida delas, é retomar o tempo de trabalho, reorganizar os processos de produção social, mas é simplesmente uma solução em que alguém de fora, uma figura em particular, resolve esse problema. Porque, novamente, isso tem a ver também com uma forma, digamos, de aceitação da autoridade paterna. Assim. Então, um grande pai resolverá os nossos problemas, porque nós mesmos não somos capazes de resolver, então nós temos que atribuir a alguém a resolução desses problemas que são muito abstratos, então a gente personaliza esse tipo de resposta. Mas não deixa de ser esses que ficam submissos à figura paterna, não deixam de ser um sujeito político, que se a gente for pensar o próprio bolsonarismo, é um movimento que gera muito engajamento. Sim. Virtual e também nas ruas. Sim. E é uma coisa que, enfim, assim, nos últimos anos a gente vê essa direita tomando as ruas, tendo protestos massivos. Sim. A esquerda também teve protestos massivos nos últimos tempos, não é uma questão de simplesmente só a direita tem ocupado esses espaços, mas existe um crescimento também do estudo de teorias por parte de pessoas identificadas à direita. Então, o mercado editorial está produzindo cada vez mais livros de autores conservadores, de autores liberais, e, enfim, que normalizam esse tipo de prática política. Sim, não. É evidente que existe um processo de um protagonismo desses grupos reacionários e fascistas nos últimos anos, em especial no Brasil, nos últimos 10 anos, não, como você disse, tem todo um trabalho em torno de editoras. Se pegar o próprio Olavo de Carvalho, são uns 20 anos pelo menos aí se dedicando. Sim. Então, é claro que existe esse trabalho, digamos, que já vem sendo estudado, trabalho gramsciano no Brasil, sim. Os historiadores gramscianos reforçam muito o trabalho dos aparelhos
hegemônicos, aparelhos, como o Althusser colocava, os aparelhos ideológicos de Estado. Isso evidentemente que existe, isso também é um elemento a ser adicionado na análise para entender essas, digamos, múltiplas conexões e as mediações entre esses termos. Então, claro que, por exemplo, a análise da escola de Frankfurt não é suficiente nesse sentido. Então é preciso entender também como as classes dominantes, mesmo setores, que a gente chama de classes médias, embora tenha problemas com esse termo, mas como esses setores também se reorganizam para, digamos, conquistar corações e mentes, por assim dizer. Embora a questão central, de novo, não se trata de uma simples manipulação. A gente tem que entender que, é claro que existe manipulação. Então, houve na eleição passada, por exemplo, disparos na mensagem do WhatsApp com a fake news, a bandeira de piroca, o kit gay, tudo isso houve. Mas o que eu acho que é importante que a gente entenda é que as pessoas, elas não são uma espécie simplesmente de folha em branco que você consegue preencher à vontade o conteúdo delas. Não. Elas a todo momento estão pensando sobre o que elas estão fazendo, sobre o que é a sociedade, e essa própria sociedade ela conforma um tipo de subjetividade e um tipo de personalidade que torna as pessoas mais receptivas a esse conteúdo. Ou seja, não uma questão de manipulação de fora, mas a própria socialização e a cultura que as pessoas crescem forma uma subjetividade que torna elas faz elas desejarem mais esse tipo de discurso à direita do que o discurso crítico, o discurso radical, que eu estava pensando, ele também não é uma fonte, o discurso crítico, ele também não é uma fonte de aumentar o desamparo, porque na medida que a gente critica estruturas na qual as pessoas foram socializadas e são caras para ela, por exemplo, a gente vai questionar como as religiões cristãs funcionam também como aparato de dominação na sociedade. Isso pode ser ofensivo a muitas pessoas e afastar essas pessoas do tipo de discurso e de prática política das esquerdas. Então, a direita consegue resolver simplesmente porque ela está pautando algo que já está presente na sociedade e resolvendo esse desamparo dos indivíduos em relação a essa piora das condições materiais, elegendo inimigos simples, identificáveis. Aqui no Brasil tem a questão dos bandidos, né? Então, tem um discurso muito forte da questão do bolsonarismo, mas pode ser um professor, pode ser as ONGs, pode ser indígena, etc, etc. Sim. Isso passa também por um processo de desorganização das esquerdas, mas dos explorados e dominados em geral. Com o neoliberalismo dos últimos anos. Sim. Então, se a gente pensar, por exemplo, aí há vários elementos da análise que deveriam ser, digamos, considerados. Então, por exemplo, a gente tem um processo de afastamento dos partidos de esquerda da vida comum das pessoas. Isso é um elemento decisivo, porque os partidos vão ser considerados como mais do mesmo. Então, por exemplo, se a gente analisar a trajetória do PT, que eu analisei um pouco no pós-doutorado, né? O PT tinha um projeto muito calcado na questão da autonomia dos trabalhadores. Embora esse termo seja problemático em si, porque havia várias correntes internas na construção do PT, mas se a gente pensar que o PT ele nasce em parte de grupos de trabalhadores nas periferias de São Paulo que tentavam reorganizar as suas vidas, então não só recontrolar o processo de trabalho por meio dos sindicatos, mas também nas fábricas, de maneira um pouco mais autônoma, mas organizar creches, organizar transporte público, tudo isso também é uma reorganização do processo de representação da vida das pessoas. Então, existia essa força inicial do PT. O PT era forte por isso. Só que aos poucos o PT foi se aproximando, digamos, foi se adaptando cada vez mais às formas políticas corriqueiras. Então ele se tornou um partido muito semelhante aos outros, um partido que se vende, inclusive, com os outros. Então, no momento em que você tem uma crise da própria forma liberal, da nossa forma política, da democracia, que você só tem que votar a cada 2 anos, as pessoas naturalmente, não naturalmente, mas crescentemente vão enxergar esse partido, que outrora era um partido dos trabalhadores, como um partido que é mais o mesmo. Mas, como você disse também, a gente tem que analisar os processos de reorganização da estrutura de produção social em geral. Então, o que significa um processo de flexibilização da força de trabalho, ou processo de uberização? Então,
Os processos de uberização também eles jogam água nesse moinho do autoritarismo, porque existe uma tendência que as pessoas, digamos, se vejam como empresários de si mesmas. Isso não é só uma questão discursiva, isso é uma questão de prática, de reprodução de identidade. Sim, de identidade também, ou seja, as pessoas elas têm que trabalhar praticamente o dia inteiro, 24 horas por dia tendencialmente, não só, digamos, no local de trabalho, seja dentro do seu carro, seja numa fábrica, seja no escritório, mas com o celular na mão. Elas têm que estar à disposição o tempo inteiro para trabalhar. Então isso também é um elemento importante para conformar um tipo de subjetividade que se enxerga não como uma trabalhadora ou um trabalhador, mas como um empresário. Então os problemas que ele vai resolver não passam pela organização com, digamos, os seus semelhantes, a sua classe ou do seu gênero, mas passa também por uma individualização cada vez maior do conflito social. E a individualização do conflito social também é um solo fértil para relações autoritárias e fascistas, porque a solução não passa mais pela reorganização da vida em comum das pessoas, mas passa simplesmente por ser o mais forte. Então, não é à toa também que um discurso de forças, que os vencedores serão os mais aptos nessa sociedade, também atravessa as mais diferentes, digamos, manifestações da nossa vida. Então, o YouTube, a propaganda, o cinema, a TV, tudo isso também ajuda a conformar esse tipo de subjetividade que enxerga nessas práticas sociais uma saída também. Então, também, quando se apresenta alguém como Bolsonaro, que diz que as pessoas têm que aceitar empregos em detrimento dos seus direitos, ele também, de certa maneira, está respondendo a esse tipo de demanda social. Mas então, Vladimir, a gente está falando aqui que nós, com essa implicação da direita, manipula a população, mas a população se identifica com essa direita e com o autoritarismo crescente dessa direita. Você tem falado já em fascismo, você tem texto que você fala teses sobre o neofascismo no Brasil, e isso é um termo polêmico que, enfim, hoje em dia, eu tenho até alguns vídeos falando sobre fascismo. Quando eu comecei a estudar isso, eu vi o tanto que é um termo muito controverso, muito polissêmico, diferentes autores têm concepções diferentes, sejam eles liberais, seja no campo marxista, seja no campo dos conservadores, como outros termos, populismo, que também está muito em voga nessa década para tentar identificar essas direitas, e a gente tem, eu falo em proto-neofascismo, tem quem fala em neofascismo, tem quem fala que é só fascismo, tem quem fala que é pós-fascismo, tem autores que falam em populismo de direita, populismo de extrema direita, e aproveitando também para fazer uma propaganda, não sei quem está sabendo que essa revista aqui da Jacobin, que é uma revista estadunidense que começou a ser publicada no Brasil, teve a primeira edição recentemente, e nela tem uma entrevista com o Enzo Traverso, que, enfim, não acho que vocês vão conseguir ver, mas eu vou dar um zoom, que é um especialista em fascismo, que é um dos caras mais importantes na discussão sobre um pós-fascismo, porque ele não acha que é um novo fascismo, porque esse fascismo é muito diferente, esse fascismo está pautado ainda em questões raciais, mas muito mais na xenofobia. Mas enfim, eu queria saber como que você se coloca nessa discussão e por que é fascismo, por que não é populismo. De fato, os conceitos os termos são bem polissêmicos, mas eu entendo o fascismo com base em parte no autor, mas também com base em outro autor que eu acho importante, que é um autor autonomista, que é o João Bernardo, e que tem um livro que vale a pena ler, que é o Labirinto do Fascismo, tem na internet, enfim, é bem fácil de achar. E ambos vão dizer que fascismo pode ser caracterizado como uma revolta na ordem, digamos, para assegurar essa mesma ordem. Então, mais o João Bernardo do que o Adorno, o João Bernardo vai chamar a atenção que o fascismo ele parte de um processo de desorganização dos trabalhadores, tanto nas suas formas políticas, nas suas organizações políticas, mas também na própria reprodução da sua vida. E claro que o fascismo também ele depende de um ataque às organizações dos trabalhadores. E talvez a própria crise, né? Sim. Situação de crise social sim. propicia. Sim. Por isso mesmo é essa revolta, porque como você
já tinha destacado, o fascismo ele se aproveita muito desse sentimento de desamparo. Né? Por que eu acho que o conceito de populismo não é tão adequado nesse sentido? Porque o populismo, e eu concordo em parte com o Enzo Traverso, o populismo é um termo muito amplo. Então você pode encaixar muitas correntes políticas e sociais nesse conceito. Então, por exemplo, não é como se chamava o Chaves de populista, né? Porque é mais ou menos uma caixa muito grande onde se pode encaixar muitas coisas. Todo mundo que questiona a democracia liberal já é populista. Sim. Porque tem essa ideia de que o povo, os 99%, vão sempre fazer remissão ao líder popular. Mas é uma visão aristocrática, elitista, de o problema é o povo. Com certeza. As instituições são boas, sim, o povo é que é mal educado, não consegue... Sim. E você tocou num ponto interessante também, porque o problema são as instituições. Então o fascismo tem a ver também com esse esgotamento das instituições políticas. E o populismo é uma forma de falar, de blindar essas instituições e falar que o problema é externo, não é endógeno desse sistema. Exatamente. E nesse tipo, então o termo fascismo, embora o governo Bolsonaro, eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade fascista. Nós vivemos uma sociedade que tem tendências fascistas. Por isso assim, proto-neofascista, às vezes, para ele falar da atualidade seria melhor, mas a questão é falar que o movimento tende ao fascismo, o bolsonarismo tende ao fascismo. O Bolsonaro e os seus, digamos, as sectas, seus filhos, os olavetes, todos eles são fascistas. Eles propõem soluções que já foram dadas em outros momentos do fascismo. Mas eu questiono, Pinochet foi fascista? Porque ele foi um ditador, também era um cara contra a democracia liberal, também expressa várias políticas do ódio, por assim dizer. Então, assim, uma das distinções que vários autores fazem entre fascismo e o populismo de direita é que o fascismo usa violência diretamente. Ele não só fala, ele não só usa um antagonismo retórico, mas ele emprega a violência. Mas as ditaduras também empregam. Então o que resta? É a questão da mobilização social, que uma ditadura ela é pouco mobilizadora, enquanto os fascismos, eles inclusive tentam incorporar movimentos da classe trabalhadora para se engajar, para manter as ruas fervendo a favor desse poder. A ditadura, nesse sentido, ela é só um movimento, digamos, de repressão. O fascismo ele tem um elemento de criação, por assim dizer. Não é à toa que os fascismos dos anos 20 e 30 eram ligados a movimentos estéticos. Eles tinham uma estética ligada a eles, e, por exemplo, o futurismo italiano era ligado ao fascismo. Hoje em dia isso é um pouco mais difícil de identificar, mas por exemplo, a gente vê toda uma estética neofascista, estética bolsonarista, ela também existe. Então, se a gente procurar no YouTube ou nas redes sociais, memes, sei lá, uma vez eu vi um meme que o Bolsonaro era o corpo de um dinossauro, com a cabeça dele, com uma arma na mão e com o Congresso pegando fogo. Tudo isso é uma estética que mobiliza. Essa, inclusive, é bem a estética da zoeira. Sim. Ao mesmo tempo que ele coloca um cara no Ministério da Secretaria da Cultura, que é o cara que não está falando tanto no novo, ele está falando mais em restaurar essa cultura ocidental, judaico-cristão. Isso é uma coisa que o Traverso fala também, porque a direita hoje ela é muito mais saudosista do que hoje está ameaçado pelos imigrantes, pelo multiculturalismo e coisas do tipo. Então há diferenças importantes, né? Mas o ponto tem que ser igual para falar que é fascismo. As pessoas, eu acho, não faz sentido pensar que fascismo nos anos 10 do século XXI tem que ter as mesmas características do fascismo clássico ali, europeu, para ser chamado de fascismo. Sim, não, eu concordo com você. Mas, por exemplo, aí eu acho que a gente tem que entender que uma questão que é muito tensa nesse debate, que é sobre o Estado. Então, um dos elementos que algumas pessoas afirmam para que a gente não caracterize a atual fase, os atuais movimentos, por exemplo, como fascistas, é a questão do Estado. Que eles não são belicistas, imperialistas, expansionistas. Sim, porque a organização da economia não passa pelo Estado interventor como era nos anos 20, nos anos 30 e 40. Mas pior que passa, mas é um Estado interventor neoliberal. Não, eu concordo com você, é que eu ia entrar. Porque a questão não é o Estado em si, a questão aqui são os processos de exploração da força de trabalho, os processos de dominação. Eles mudaram nesses últimos
80 anos. É isso que a gente tenta entender. O próprio movimento da acumulação do capital mudou. A gente não pode pensar num Estado que seja interventor diretamente dos processos produtivos, um Estado que esteja, digamos que se preocupe com a reprodução adequada da força de trabalho. Não, a ideia hoje aqui, com a crise geral do capitalismo, no processo de acumulação, não tem espaço mais para esse tipo de política. O que importa agora é reduzir ao máximo o valor da força de trabalho, reprimir, se for necessário, todas as formas de manifestação dos explorados, dos dominados. E nesse sentido, portanto, é que eu acho que aí existe uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que é a relação entre neoliberalismo e neofascismo. Por isso a gente, como você mesmo bem afirmou, a gente não pode simplesmente identificar o que acontece hoje com o que acontecia há 80 anos atrás. Isso é um erro, isso é anacronismo. Mas a gente consegue entender que, inclusive, os movimentos fascistas atuais recuperam muitos motivos que já estavam nos anos 30 e 40. Basta ver o que já é sabido hoje em dia, que o marxismo cultural é só uma retradução do bolchevismo cultural. E os termos são praticamente os mesmos. Então isso também é uma maneira de mostrar que, embora o capitalismo tenha se alterado, parte da sua essência, que é o fato de que as pessoas não controlam as suas vidas, como elas produzem e reproduzem suas vidas, continua sendo um processo que gera muita insatisfação e que tendencialmente é mobilizar. Embora na sociedade brasileira isso possa ser discutido, porque a gente não teve um processo de transformação radical nos últimos 15 anos, pelo contrário, foi, digamos, um processo de uma espécie de capitalismo feliz durante os governos do PT, mas que trouxe alguma ascensão social, embora a própria ascensão social seja discutida. Tá, mas eu vou entrar com uma questão aqui. É que eu acrescentaria que outra questão que é muito associada para quem fala que a gente não está vivendo nenhuma ameaça fascista, é que o fascismo foi uma resposta ao movimento revolucionário, socialista e comunista. E a gente não tem isso hoje, obviamente, mas eu não acho que essa crítica está porque assim, a retórica acerca do medo e acerca da ameaça vermelha é muito forte ainda, principalmente no Brasil, mas se pegar o próprio Inglaterra agora, o Corbyn também foi chamado de stalinista. O Sanders também fica associado com o que é de pior e mais autoritário na esquerda também. Então assim, eu acho que a gente não vai encontrar realmente os mesmos elementos, mas vai achar coisas muito similares e, enfim, continua sendo fascismo. Sim. A única diferença que eu acho que eu ia comentar no Brasil é que, por enquanto, a gente não tem nenhum partido fascista, que o Bolsonaro está tentando com uma aliança. O que é um partido fascista? O partido fascista ele pode ser caracterizado, digamos, como um partido que ele tenta, digamos, arregimentar, isso eu estou me baseando também no João Bernardo, uma nova elite, por assim dizer, novas formas novos grupos das classes dominantes, que estavam um pouco fora do jogo, e grupos que estão ligados a atividades, inclusive, ilícitas. Então não é à toa que as atividades do Bolsonaro são ligadas a milícias, que inclusive também é um dos elementos do fascismo clássico, se a gente quiser dizer. Só que isso no Brasil ainda não acontece. Mas a gente já tem, por exemplo, extermínio de outras lideranças. Então, sim, com certeza. Se pegar aí qualquer uma da base do bolsonarismo, que também foi base de outros governos, são os latifundiários, e a gente está tendo um recrudescimento do extermínio de indígenas nesse ano. Sim. Mas esse partido ele teria um comando mais ou menos centralizado desse tipo de ação. Ainda não acontece. Eu creio que ainda são ações muito descentralizadas, embora sejam graves. E tem a coisa, o fascismo ele não acontece de uma hora para outra. Claro. Então assim, o fascismo na Itália durou 20 e tantos anos. Sim. Então, o Mussolini, inclusive, teve um governo mais ou menos pois é. Depois que ele vai recrudescer, trazer a marcha para Roma e etc. Então, assim, eu acho que a gente acaba se despreparando para enfrentar essa ameaça, desconsiderando que ela é grave nessa proporção. Sim. Infelizmente, não vai passar pela democracia institucional.
né? Essa não vai ser a resposta. Embora isso seja importante para processos de mobilização, eles são muito suficientes. Se aqui no Brasil a gente pensar que isso vai ser suficiente, acho que nós vamos continuar a ser derrotados. A derrota vai ser pior. Pois é, Vladimir, para finalizar, o que mais você acha que a gente deve falar sobre essa ameaça neofascista? Eu acho que não basta só a gente pensar, digamos, que as esquerdas têm que se reorganizar. Isso é um processo importante, mas também eu acho que não é só uma falta de diálogo. O que a gente tem que tentar entender também é que a questão é tão profunda que diz respeito também à própria forma como as pessoas sentem as suas vidas e organizam as suas vidas. Então, o buraco, eu diria que é mais embaixo nesse sentido. Nós, enquanto esquerda, nós marxistas, né, nós temos que pensar também por que é que nós não temos resposta a esse fascismo, porque também os próprios trabalhadores, as trabalhadoras, os explorados dominados estão num processo de desorganização social muito grande. Então, a questão não é só, do meu ponto de vista, simplesmente organizar partidos, mas é também fazer com que nós, enquanto, digamos, um grupo que quer transformar radicalmente a sociedade, que nós encontremos maneiras pelas quais essas pessoas possam dar vazão a coisas que elas já fazem cotidianamente. As pessoas já tentam se organizar cotidianamente nas suas vidas. Eu acho que isso seria um ponto importante. Massa. Obrigadão, Vladimir. Algum contato para falar com você? Seu e-mail? Tá, podem me procurar pelo e-mail, vfpuzoni@gmail.com. Posso deixar o e-mail nos comentários também. Perfeito. E estou aberto também a discussões, enfim. Estamos sempre à disposição para discussões. Valeu.